Legal. Estou aqui para falar do Open, o meu terceiro ano aqui já no dia da CBR e é sempre uma alegria muito grande aqui apresentar esse projeto que é tão bacana. E para quem não conhece, vocês vão conhecer, e para quem já conhece, eu vou dar algumas novidades que a gente tem e os nossos próximos passos. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Guilherme Camargo, eu sou líder técnico do Open Delivery e eu trabalho na Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é quem coordena todo esse projeto do Open Delivery. Tá? Então, eu estou desde o começo do projeto, a gente começou em 2021 e o ano que vem a gente vai para o 5º ano já, né, na nossa comemoração aí de 5 anos. Então, qual que é a ideia aqui hoje, pessoal? Eu vou explicar aí para vocês o que é o Open Delivery, né? Falar um pouquinho sobre o Open Delivery e um pouco da dinâmica do mercado hoje de delivery, que teve um boom aí com as empresas novas chegando, e eu vou explicar como que essas empresas estão interagindo com o delivery usando o Open Delivery. E eu vou dar algumas das nossas ferramentas e portais que a gente tem hoje para vocês conhecerem mais, e para quem quiser aderir e começar a desenvolver em cima do Open Delivery, a gente tem uma série de ferramentas para ajudar vocês, e é um pouquinho que eu vou apresentar aqui. Legal? Então vamos começar aqui. Lá em 2020, 2021, pandemia, o que aconteceu? O setor foi obrigado a migrar para o delivery, certo? Então, a maioria dos bares e restaurantes não estavam preparados. Eles faziam o delivery ali próprio, tinham uma moto ou outra, mas essa parte de integração com aplicativos mesmo e com, digamos, essa modernidade de APIs, integrações e tudo mais, os bares e restaurantes e os softwares não estavam preparados. Então, o que aconteceu? A gente começou a identificar o que estava atrapalhando os softwares para poder alavancar o delivery. E, basicamente, o que a gente percebeu? Né? Que não, era tudo descentralizado, os softwares tinham que... O restaurante, né, ele queria trabalhar com 2 aplicativos, ele tinha que abrir 2 abas. Queria um terceiro, 3 abas. O que aconteceu? Começou a ficar muito complexo. Né? Então, assim, o que mais pegou no nosso levantamento, né, foi a falta de padronização. Então, cada software tinha uma maneira, cada aplicativo tinha uma API, um jeito de integrar. Tinha uns que nem API tinha, era com arquivo, com transferência via FTP. Então, a gente pegou tudo assim, né, nesse começo. E aí, a Brasel, né, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é onde eu trabalho, e junto com empresas de tecnologia do setor de delivery, o que elas fizeram? Elas se juntaram e falaram, vamos tentar padronizar esse mercado, né? E essa palavra tentar foi, no começo, assim, foi muito... Todo mundo assim, pô, mas será que vai dar certo mesmo? A gente quer envolver um setor inteiro e padronizar esse setor. E no fim, vocês vão ver que deu muito certo. Então, o que aconteceu? A gente formou grupos de trabalho para construir essa padronização. Então, a gente teve 6 grupos e o mais importante foi esse conselho de governança, que a gente tinha um conselho com os diretores das empresas acompanhando e a gente tinha uma prestação de contas, né? Não era um projeto largado, assim, apesar de ser um projeto open source, né? E nisso resultou 200 reuniões, mais de 300 pessoas envolvidas e mais de 2.000 horas de trabalho, e aí surgiu o Open Delivery. Então, gente, o que é, né? O que virou esse Open Delivery? O Open é um protocolo de comunicação, que a gente diz, né? Então, basicamente, a gente é a documentação da API, tá? A gente não é uma aplicação ou software, não é hub de integração, tá? E não tem infraestrutura nenhuma. Então, basicamente, o Open Delivery é um grande swagger, assim. A gente é uma documentação que a ideia é as 2 empresas que querem se integrar, elas seguem esse protocolo, e aí a empresa estando aderente ao protocolo, né, a gente acaba chamando as empresas de aderentes, né?
ela consegue se comunicar com qualquer outra empresa que também esteja aderente, tá? Então, a gente criou esse protocolo, ele é focado no mercado de food, tá? A gente até tentou expandir ele para varejo, para farmácia, pet shop, mas como ele nasceu muito focado no food, ele ficou difícil expandir, né? Então, a gente falou, então vamos aprimorar e vamos focar mesmo no food, tá? Então, apesar do nome Delivery abranger não só comida, né? Mas o Open Delivery, ele é focado em food, tá? Ele é open source gratuito e é um padrão de API REST, né? Como eu falei, a gente é um grande swagger, tá? Então, aqui eu tenho mais ou menos uma demonstração do cenário sem e do cenário com o Open, né? Então, o que acontecia? O bar-restaurante tinha o seu software e ele queria integrar com 3 aplicativos, por exemplo. O que acontecia? Ele tinha que estudar a documentação do primeiro, estudar do segundo, estudar do terceiro, parar o time dele, ter uma sprint para cada um, etc. Então, vocês sabem como é que é a integração, né? É um negócio super complicado. Então, a nossa ideia foi, tira toda essa camada do meio e substitui tudo pelo Open Delivery, tá? Então, a ideia é que toda a parte de documentação que envolve fluxo, estrutura de dados, nomes de rotas e de endpoints, autenticação, toda a parte de segurança, ela está englobada no Open Delivery, tá? Então, quando você for se comunicar, você sendo um software ou você sendo um aplicativo, né? Porque isso funciona para as duas pontas. Quando você for conversar com um ou outro, basicamente, o que você vai ter que fazer? O seu software estando adaptado ao Open Delivery. Você vai ter que trocar credencial de acesso e a parte de URLs da API, tá? A comunicação continua sendo ponta a ponta, tá? Não tem uma camada Open Delivery no meio. Como eu falei, o Open Delivery é só o protocolo, tá? Então, nada passa pelo Open Delivery. A comunicação continua sendo software com software, só que vai usar o padrão de comunicação que a gente está oferecendo para o mercado. Legal? Então, o que a gente tem hoje, né, como padrão? Basicamente, a gente tem 3 padrões que o pessoal utiliza. A parte de pedidos, que é todo o fluxo de envio e recebimento do pedido. A parte de merchan, que envolve toda a parte de dados cadastrais do restaurante e a parte de cardápios. Então, tem gente que chama esse padrão de cardápio também, porque ele envolve toda essa sincronização de itens e de categorias e tudo mais. E a parte de logística, que é basicamente a solicitação da entrega e o recebimento do tracking de maneira padronizada. Hoje a gente está com mais ou menos 120 empresas, tá? A gente não tem o número exato, porque como é um projeto open source, o que acaba acontecendo? Tem empresa que se adere ao padrão e a gente nem fica sabendo. Conversou com outra empresa, falou, ó, segue o Open Delivery lá e acabou, porque é tudo gratuito, tudo livre, né? Mas as que a gente tem controle, a gente tem mais de 120. O que a gente fez, mais ou menos uma estimativa, consultando as empresas, vendo o número de site e tudo mais, que hoje atende mais ou menos 100 mil bares e restaurantes, tá? Por que a gente também não sabe esse número? Porque, como eu falei, nada passa pelo Open Delivery. Então, tudo isso a gente depende do software trazer para a gente, tá? Aí, dentre essas 120 empresas, eu gostaria aqui de destacar, né, que tanto 99 Food como Kita, né, a Kita até é novidade para alguns, né, não sei se todos acompanham, mas a Kita é uma chinesa, que é da holding da Meituan, né, é o maior software de, não só de delivery, né, eles têm tudo, Uber, parte de varejo, etc., e eles estão vindo para o Brasil, e tanto a 99 quanto a Kita, e a 99 Food, na verdade, está retornando, né? Eles fizeram uma primeira tacada, saíram e agora estão retornando com investimento externo também e tudo mais. O que aconteceu? Eles chegaram no mercado já com o Open Delivery estabelecido, né? Eles chegaram agora, esse ano. A hora que eles bateram nas empresas, as próprias empresas falaram, ó, a gente só vai integrar com vocês via Open Delivery. Então, acabou que o Open Delivery virou um projeto internacional.
eu me comunico agora com os chineses lá, explicando para eles como que funciona o Open Delivery e tudo mais. Então, é muito legal eu já poder mostrar aqui para vocês assim, que a gente tem duas muito grandes chegando que já são aderentes ao Open Delivery, e a RAP, que está já no mercado há um tempo, e eles estão em fase final de implementação do Open Delivery. Tá? A 99 e a Kita já estão integradas com mais de 20 softwares via Open Delivery, e a RAP ainda está fazendo teste, mas a gente já até considera eles como Open Delivery. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Cadê o iFood? Né? Talvez a pergunta que a gente mais recebe. E o iFood é um caso à parte, né? O iFood ele foi patrocinador do projeto lá no começo. Ele ajudou a gente a criar o Open Delivery, participou daquelas reuniões, daquelas horas de trabalho que eu mostrei. Só que quando realmente a gente lançou a API e tudo mais, eles foram para trás, ficaram mais observando. Por quê? É difícil eu falar, né? Mas a gente imagina assim que eles querem ter mais controle da API, porque aqui é uma API aberta, né? Então, quem evolui a API são as próprias empresas. Então, não tem ninguém lá de cima mandando, falando, tem que fazer isso ou não. São as próprias empresas que trazem para a gente as demandas e falam, eu preciso disso. Legal, vamos discutir. A gente tem um comitê que a gente discute, fala, faz sentido ter isso no padrão ou não? Ah, faz sentido. Legal, vai entrar. Ah, não faz. Então, vamos conversar melhor, vamos tentar fazer de outra maneira. Tá? Então, o iFood não é aderente ao Open Delivery, só que assim, o mercado já mostrou que para quem está chegando ou para quem quer se integrar com mais de uma, que não quer só ficar no iFood, não faz sentido fazer integrações proprietárias ou privadas. Faz sentido ir para o Open Delivery, porque ele já vai conectar com as próprias 3 que estão depois do iFood, né? E fora o resto das 120 outras que a gente tem. Legal? Então, assim, a gente meio que fala assim, que a gente é o padrão alternativo do mercado. Tem o iFood e o Open Delivery. O resto, assim, é só quem está ficando para trás ou quem não quer mesmo entrar, assim, ficar aberto para receber integração, né? Então, mais uma vez, é até um anúncio meio em primeira mão aqui, né? Para quem não está acompanhando, que eles estão entrando com o Open Delivery. Legal. Aí, pessoal, beleza, gostei, tem meu software aqui, quero entrar nesse negócio de Open Delivery. Por onde eu começo? Para onde eu vou, né? Então, a primeira etapa que a gente tem é o nosso portal do desenvolvedor, né? O nosso Dev Portal aqui, que é basicamente onde está tudo reunido, as nossas ferramentas, a documentação e tudo mais, tá? Então, tem aqui o link, né? Developer Open Delivery. Depois, no fim, eu passo de novo os links também. Tem um Linktree com tudo, tá? Mas qual que é a ideia do portal? Basicamente é o hub, onde está tudo concentrado. Então, quem está começando fala, eu quero aderir ao Open Delivery, a ideia entra no portal, já vai ter a documentação logo de cara. Tá? Se der tempo, eu vou até navegar aqui um pouquinho com vocês, para vocês darem uma olhada. E a ideia é essa, né? A gente ter tudo num lugar só. Tá? Que a gente tem lá, então? A documentação. Tá? A documentação, ela como eu falei, é um grande Swagger, né? Um Swagger, aí, não sei a pronúncia certa. Então, ela foi toda desenvolvida no OpenAPI, né? Que era o Swagger, agora chama OpenAPI a partir do 3, né? E a documentação, além de ter toda a parte da estrutura de dados e tudo mais, né? Ela tem guias, tem fluxos, tem desenhos. Então, a gente tentou deixar essa documentação o mais simples possível de ser entendida. E agora eu vou passar um vídeo, só para avisar o pessoal aí, da última ferramenta que a gente colocou na documentação, que é para ajudar quem está entrando, que é uma assistente de IA. Tá? Então, deixa eu ver se... Eu estou sem áudio, se não sair o áudio, vocês me avisam aí, tá? Agora ficou ainda mais fácil adotar ao padrão Open Delivery.
Conheça o assistente com inteligência artificial, que chegou para derrubar as barreiras técnicas da sua integração. Precisa saber como funciona a API ou localizar um endpoint com precisão? É só perguntar. O chat responde com base na documentação oficial e ainda te leva direto para a seção que você procura. Funciona como uma busca inteligente. Você encontra rapidamente o que precisa, mesmo sem saber o nome exato da funcionalidade. Quer um exemplo prático? Ele entrega trechos de códigos prontos para te poupar tempo e acelerar sua integração. Fique por dentro das atualizações do padrão com um simples comando. E se sua equipe for internacional, sem problema, o chat entende e responde em vários idiomas. Não fique para trás. Explore agora mesmo o portal do desenvolvedor com o chat de IA e acelere a sua integração. Mais agilidade, mais autonomia. Open Delivery. Legal. Então, pessoal, a gente implementou essa assistente de IA. Depois a gente pode brincar um pouco aqui com ela, mas basicamente é um GPT treinado. Só passar aqui para não ir de novo o vídeo. Agora ficou. Então é basicamente um GPT que é treinado com a documentação. Então vocês podem fazer qualquer pergunta referente à documentação, achar endpoint, falar para explicar, etc. Para quem está começando é bastante legal, assim, porque tem muita dúvida que às vezes chega para a gente no suporte que hoje o chat já consegue responder, tá? Então, assim que vocês entrarem na documentação, vocês vão ver o botãozinho lá, depois eu mostro aqui para vocês também. E a outra parte muito legal do DevPortal é o sandbox que a gente tem, tá? Como eu falei, o Open ele não tem infraestrutura nenhuma, né? A gente não tem um servidor de produção, mas a gente construiu um servidor sandbox justamente para ajudar quem está desenvolvendo e não tem com quem conectar, tá? Então, a ideia desse sandbox é simular um aplicativo ou um operador logístico, tá? Então, ou você simula alguém que está originando o pedido, ou você simula o operador logístico, tá? E a ideia é assim, ele tem todos os endpoints, ele segue a documentação à risca, então ele serve até como um validador também da sua implementação. Então, se estiver faltando campo obrigatório, você esqueceu de mandar algum body, alguma coisa do tipo, tudo ele vai te avisar. Fala, ó, o formato de data está errado, você mandou um string num numérico. Então, além de ser uma ferramenta para ajudar no teste, ela atua também como um tester, né? Ele valida a sua implementação, tá? Depois eu também mostro um pouquinho. E lá no Sandbox, a gente já tem algumas collections prontas lá do Postman, então vocês podem baixar, já vem tudo configuradinho. Aí eu vou mostrar assim, legal, vocês foram lá, viram a documentação, implementaram, testaram, beleza, estou pronto para integrar com o Open Delivery. O que a gente fez? A gente criou um portal agora para as empresas se mostrarem, né? Então, a gente tem uma vitrine de aderentes, que é aderentes.opendelivery.com.br. Então, basicamente, é um portal de empresa para empresa, tá? Não é um portal para o consumidor final ou para os restaurantes. É um portal para quem é uma empresa de software e quer se conectar com outra, ela tem um lugar com as instruções. Então, primeiro para saber quem que está no Open Delivery, qual padrão cada empresa está usando, né? Então, daqueles padrões que eu mostrei de pedido, logística e cardápio, você pode implementar um ou outro, né? Você não obrigatoriamente você tem que implementar tudo. E aqui as empresas falam, ó, eu tenho só pedido, eu tenho só logística, tal. Então, depois eu vou mostrar para vocês, tá? E agora a gente está lançando uma verificação do Open Delivery, que é uma coisa que as empresas pediam muito para a gente. Fala, pô, a empresa fala para mim que tá no padrão, a hora que eu vou integrar, tá tudo faltando campo, as rotas dela tá com nome diferente e tal. Não tem como vocês fazerem uma pré-homologação antes da empresa chegar aqui para a gente? E aí a gente estudou, falou, acho que vale a pena e vamos dar alguns benefícios junto com isso, né? Então, a ideia desse verificado é basicamente um processo para a empresa verificar a plataforma dela, se ela está aderente às regras do Open Delivery,
E se ela fizer passar por todo esse processo, que não é obrigatório, tá? Ela ganha um selo. Então a gente está focando bastante nesse selo agora. Então a gente tem um selo master, que a gente, digamos assim, que se a empresa se verificar em qualquer um dos 3 padrões, ela ganha o selo de verificado e o selo do padrão que ela se verificou, tá? Isso aqui a empresa pode usar para divulgar nos materiais dela e tudo mais. Pode usar para dar carteirada nos outros, falar, ó, eu sou verificado, né? E a gente vai ajudar a divulgar essas empresas verificadas também. Então, na própria vitrine, essas empresas, depois eu vou mostrar lá na vitrine, mas elas vão ganhar o selo e elas ganham um destaque, né? O card delas vai ficar um pouquinho mais destacado e a gente vai ajudar nas divulgações. Então, cada empresa que é verificada, a gente faz um post nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, destacando essas empresas, né? E no fim a gente quer fazer uma grande divulgação para os restaurantes, né? Então, falando, ó, você restaurante está procurando software, procure softwares que são Open Delivery verificado, que aí com certeza você vai conseguir se comunicar com vários outros aplicativos, tá? Então, todo esse processo está lá na vitrine também, e depois eu dou uma passadinha lá. E aí, pessoal, falando aí do futuro, né? Quanto que deu? O Open Delivery vai completar 5 anos o ano que vem, né? E é um projeto, assim, a gente tem muito orgulho porque é muito difícil a gente padronizar um setor inteiro e ter o apoio das empresas, porque quem constrói padrão são as empresas, não é a gente. A gente só coordena as reuniões, escreve a documentação. Mas quem bate o martelo mesmo, ó, vai entrar esse campo, vai entrar isso, são as empresas. E o que está acontecendo? O mercado, ele não para, né? O mercado é muito dinâmico, tem sempre demanda nova. Então, a gente começou a sentir, né, que hoje a gente está na versão 1.6 do Open e vai sair a 1.7 agora em novembro. Só que essas versões, como a gente está trabalhando com compatibilidade, então a versão 1.7 ela é totalmente compatível com a 1.0. A gente não pôs nada que quebre o contrato. Só que o que acabou acontecendo? Que isso acabou limitando muito a gente expandir. Então, a gente viu que a gente vai precisar criar uma versão 2 do Open Delivery. Tá? Basicamente, para colocar coisas que não são compatíveis com a V1, corrigir problemas da V1, porque apesar de ter muita gente trabalhando junto, ela não é perfeita, tem coisa para a gente melhorar, e reorganizar alguma estrutura de dados. Porque o que acaba acontecendo? O pessoal pede um campo aqui, pede outro campo, etc., e a gente vai meio que encaixando. Só que aí, como a gente não pode obrigar a ter, por exemplo, criar um campo obrigatório, criar uma estrutura de dados nova que quebre o contrato anterior, a gente acaba, né, alguns tendo que encaixar. Então, a ideia dessa V2 é também melhorar essa parte. Tá? E aí, o que a gente fez? A gente rodou uma pesquisa em setembro e outubro com todos os canais que a gente tem do Open Delivery, sejam empresas aderentes ou não. Tá? A gente teve mais ou menos 70 respostas. E a gente elencou alguns itens que a gente já estava ouvindo as empresas trazerem para a gente. Né? Então, o que o Open Delivery vai se expandir para essa V2? Basicamente, a gente vai tirar a função do nome Delivery, porque o pessoal está demandando muito a parte de salão, então, de pedidos dentro do restaurante. Né? O Open Delivery foi criado na pandemia, num foco em delivery. Agora que todo mundo voltou, o pessoal falou, pô, para o delivery funciona muito bem, a gente precisa ter isso aqui para dentro também, né? Então a ideia é a gente começar a atender toda essa parte de totem, de autoatendimento, de cardápio digital, de tablet. Então o Open Delivery vai evoluir para a gente conseguir ter essa demanda que não envolve só a criação do pedido, né? O
pedido em aberto do restaurante é um pedido bem complexo. Você pode colocar item a qualquer hora, pode excluir item, pode ter divisão de pagamento. Então, tudo isso a gente vai ter que incluir na API, que hoje não tem. Outra funcionalidade que estão pedindo demais é a parte de CRM fidelidade, parte de cashback, de pontos, de relatório para o cliente, de histórico. Então, a gente vai tratar essa parte no Open. A parte de conciliação financeira, a gente até criou um padrão beta para ela, mas a gente ainda não tem empresas para tocar mesmo, né, para fazer os testes. Então, ela está meio em hold. E a outra parte é a evolução do cardápio, né? Então, hoje o nosso cardápio ele é bem complexo, assim, ele atende muito cenário e acabou que a estrutura dele ficou um pouco complicada. Então, a gente vai rever algumas coisas dessa parte do cardápio. E como que vai funcionar essa V2, tá? A gente, assim como a gente fez na V1, a gente vai criar grupos de trabalho. Então, a gente já tem os temas definidos, né? Esses que eu falei para vocês, salão, indoor, CRM e a parte do cardápio. E a gente vai ter um grupo geral de arquitetura e segurança para revisar tudo e toda aquela parte estrutural, qualquer parte de falha de segurança, alguma coisa que a gente possa ter. Então, qual que é a ideia? A gente está montando esses grupos e aí eu pus aqui, ajude a gente, porque esses grupos vão ser abertos, tá, pessoal? Então, se vocês querem participar dessa construção, se vocês entendem de algum desses temas, querem contribuir, depois eu vou passar os contatos aqui, para vocês podem se candidatar e vocês vão receber os invites para participar, tá? Como eu falei, o Open Delivery é open source, então a gente precisa das empresas ajudando a gente. Quando que vai começar esses grupos? Em janeiro, e aí a gente vai fazer até junho, para lançar em julho, que vai bater certinho com os 5 anos do Open Delivery. Então, a hora que der os 5, a gente lança a versão 2. Legal? E aí, pessoal, é basicamente tudo que eu tenho para mostrar de temas. Eu vou dar uma passada nos portais, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, tá? E aí, depois a gente pode abrir para dúvidas aí vocês ficam à vontade, tá? Então, ó, pessoal, aqui esse é o portal, tá? A documentação já fica logo de cara aqui, então quem quiser acessar a documentação, ela já fica aberta. A gente tem ela tanto aqui no portal como no GitHub também, né? Então, se alguém for bater direto pelo repositório do Git, também ele consegue abrir a documentação. E o íconezinho ficou muito no canto aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Acho que... Então, aqui tem o chatzinho, tá? Vou pôr qualquer coisa aqui, tá? Então, tá vendo? Ele vai cuspir a resposta, né? Mas que é basicamente um resumo já de como que funciona o pedido. Não sei se eu não estou enxergando aqui. Era para estar o link, né? Não sei. Deixa eu pôr outra coisa aqui. Eu só não sei por que não... O link não está vindo, tá? Mas vou corrigir já. Mas a ideia é essa, tá? Ele vai explicar e vai orientar onde que está na documentação. Então, aqui era para ter o linkzinho para vir para a sessão aqui do pooling, por exemplo, tá? Mas, basicamente, então, a documentação, né? Deixa eu fechar. Como eu falei, a gente tem a parte de fluxos, né, de explicação de como que funciona as coisas, tem todo o guia,
Então, por isso que até é legal usar o chat para resumir tudo isso, né? E aí você tem aqui a definição, né, dos campos aqui, o que é obrigatório, qual que é o tipo de cada campo, e aqui do ladinho tem os exemplos aqui de requests e responses do JSON, tá? Então ele é basicamente um Swagger renderizado no Ridoc aqui, que é outra UI para renderizar OpenAPI, tá? Aí aqui no portal, né, a parte que é aberta é a parte da documentação. Para acessar as ferramentas, precisa fazer um cadastrinho, é bem básico, só por nome e e-mail. Deixa eu logar aqui com o meu aqui. Não? Beleza. Então, logado, aí vocês têm acesso às outras ferramentas que a gente tem, tá? Então, tem a parte do sandbox aqui, né? A gente tem o sandbox de pedido e logística, não tem sandbox de merchan, tá? Aqui, a gente tem algumas ferramentas de desenvolvimento, tem validador de JSON e tudo mais, e tem um guia técnico no YouTube também, para quem está começando. São vídeos bem curtinhos, resumindo um pouco da documentação. E aqui no Sandbox tem toda as instruções, tá, para como que vocês acessam o Sandbox. Tem o Swagger próprio, tem a collection do Postman, as URLs aqui, e todo o passo a passo, né, de registrar uma loja, de como que cria o pedido, e aí todas as ações que dá para fazer, tá? E aí aqui tem não sei se vai dar para ver aí, a collection do Postman aqui, tá? Então, não é essa aqui, né? Essa aqui, tá? Do Sandbox. Então, basicamente, vocês vão precisar se autenticar e aí dá para começar a chamar as APIs. Como que cria as chaves de acesso, né? Tem a explicação aqui, mas basicamente tem esse minhas apps aqui. Aí você cadastra uma nova. Vou pôr aqui. Escolhe aqui o Sandbox. E beleza. Aí clicou aqui, ele dá o Client ID e o Client Secret. Vou até logar lá pro... Beleza, gerou o token aqui, já dá para acessar todas as outras APIs, tá? Então é bem simples, como eu falei, a collection já vem pronta, basicamente configurar as variáveis e começar a usar, tá? E aí tem a parte de registrar a loja, tem criação do pedido aqui e tudo mais, tá? A vitrine aqui, né? Vitrine de aderentes. Aqui, então, como eu falei, a ideia é as empresas se cadastrarem, né? O cadastro é feito pelas próprias empresas, a gente só faz uma validação e aqui a ideia é a empresa se expor e falar quais padrões que ela usa, tá? E aí vocês vão ver que tem algumas empresas que já são verificadas aqui, né? Então, elas já passaram pelo processo e adquiriram o selo, né? Ó, tem mais uma aqui. E aí a gente tem filtro, um filtro por software de gestão, originador de pedido e tal. E aí vou pegar a primeira aqui, tá? É tudo meio randômico aqui que eles carregam. Então, aqui é a própria empresa que escreve as coisas, né? Então, ela fala um pouco dela. Aqui vai ter os padrões, então quando ela se verifica, ela ganha o selo.
E aí fala, ó, essa aqui, por exemplo, empresas interessadas, envia um e-mail. Então, cada empresa escolhe a maneira como é que ela fala para as outras empresas como se integrar com ela. Tá? Então, esse é um perfil que está verificado, né? E eu vou abrir um outro qualquer aqui que não está, por exemplo. Aí vocês vão ver que não tem todo o destaque, né? Mas as informações são as mesmas, tá? E para quem quiser se verificar, uma vez cadastrado aqui, né? Então a gente tem uma área logada. Ele vai abrir um menuzinho aqui, né? Ó, obtenha o selo. E no próprio perfil da empresa, né? Se ela abrir o perfil dela, ele vai ter aqui um aviso falando, ó, como você já tem padrões prontos para integrar, você pode se cadastrar para adquirir o selo, tá? Uma vez que entrou, hoje a gente tem o selo para pedido e logística, o de merchan a gente vai lançar ainda. Basicamente a empresa vai fazer um cadastrinho aqui básico. Ela fala se ela quer fazer a verificação para recebimento de pedido ou para envio de pedido. E no caso da logística, se é para recebimento do delivery e envio do tracking ou o contrário, né? O método de recebimento, o pull e o webhook, a gente puxa do cadastro. Então, lá no cadastro ela vai falar qual que ela usa. E se ela usar os dois, a gente vai verificar os dois, tá? Porque se ela falou que funciona os dois, tem que funcionar os dois, né? E aí, legal, aí vai vir um acompanhar aqui, e aí tem todas as instruções de como que funciona esse processo, né? Como que vai ser o cenário de teste, o modelo do pedido que a gente vai enviar ou receber, e no fim tem aqui para ele escolher as datas para fazer o agendamento. Isso cai lá para o nosso time, a gente vai escolher uma dessas 3 datas, e aí marca essa apresentação, dura em média 1h30, 2 horas. Tá? Se a empresa der tudo certo, ela ganha o selo. Se ela tiver coisas para arrumar, aí a gente dá um feedback e ela agenda nova data para adquirir o selo. Tá? Então é um processo bem, sim, é um processo de homologação normal, né? Só que a nossa homologação é para testar a aderência ao padrão. Então a gente só testa estrutura. A gente não vai ficar batendo regra de negócio, se o cara manda desconto no campo X ou no Y e tal. O que a gente vai testar você está mandando o campo no formato certo, com o valor certo, os valores estão batendo todos, beleza. Eu precisei mudar alguma coisa do meu lado para se comunicar com você, além de credencial de acesso? Precisou, então está errado. Tem que seguir a documentação. Tá? Então, essa é a ideia aí do verificado. Tá? Eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar. Eu não sei se queria abrir para perguntas, e aqui tem o Linktree com tudo que a gente tem aí de sites, portais e URLs, e o telefone do nosso suporte, tá? É legal falar assim, o nosso suporte ele é bem dedicado, tá? Então assim, vocês vão provavelmente ou ter o meu contato do WhatsApp ou de alguém lá do time bem próximo. Então se um de vocês quiser aderir ao padrão e tiver dúvida, precisar de ajuda, precisar fazer teste, entre em contato com a gente. Está com dificuldade de cadastrar no portal, na vitrine, de conectar no sandbox, qualquer coisa, a gente tem tanto o repositório do GitHub, que vocês podem abrir issues lá, ou podem entrar em contato direto, tá? Então, nessa parte, a gente tenta dar o máximo de apoio aí para quem está aderindo. E se vocês precisarem se comunicar com alguma empresa e não está conseguindo, a gente tenta fazer esse meio de campo também. Tá? Se a gente tiver o contato da empresa, a gente tenta atuar ali para vocês conseguirem integrar com elas. Tá? Eu acho que é isso, pessoal. Temos perguntas? Alguém? Eu tinha estudado um tempo atrás
Open Delivery, né, eu vi que a CBR tinha um componente facilitador. Ele ainda tem esse componente? Segue tendo atualizações? Como que eu tenho acesso também a ele? Ai, pior que eu não tenho o link. Eu sei que está no fórum lá. Eu vou ver se eu consigo isso com o pessoal. A única coisa é que o componente eu acho que está desatualizado. Não deve estar na última versão. Eu estava até trabalhando com o pessoal para eles ajudarem a gente na V2 para já construir o componente junto. Então lança a V2 já com o componente da CBR. Então isso aí acho que vai rolar. Agora o da V1 eu sei que ainda está funcionando, mas deve estar na 1.2.3. Aí eu vou... É porque eu não tenho o link mesmo agora, assim. Mas eu vou ver se eu descubro. Mas eu sei que funciona. É o seguinte, eu estou conhecendo o Open Delivery praticamente recente. Eu tenho uma dúvida. Você falou no início que não está integrado com o iFood, beleza. Na minha região está usando muito o iFood e o Ikefome, que é um outro aplicativo. Eu olhei aqui agora no celular, na parte aderente, sei lá mesmo que eu tenho que pesquisar se a empresa está aderida. Isso. E essa, no caso, o Ikefome, por exemplo, caso ele não esteja, como que eu faço para ver se ele vai aderir? Qual que é o primeiro passo? O que a gente sempre recomenda, assim, se vocês quiserem falar, já indicar para a gente entra em contato. O Ikefome é um caso que eu sei, que a gente já conversou com eles e eles estavam em estudo. Eles não são aderentes hoje, tá? Das regionais grandes, que eu sei, assim, que não são open, eu acho que é o Ikefome e a Delivery Much, que é do sul. A maioria das outras já estão no Open Delivery, tá? Mas a gente sempre pede para fazer os dois passos. Passa para a gente e fala com eles. Tipo, vocês têm Open Delivery? Gostaria de me integrar com o Open Delivery. Não tem? Você não tem como? Vamos conversar. E aí manda para a gente também, porque a gente faz esse papel ativo também, de ir atrás, de fazer apresentações e tudo mais. Então, assim, dessas 120 que eu falei aqui, 100 a gente apresentou, assim, fez uma reunião formal e quem precisar também, assim, mostrar para o time técnico ou para o time de marketing, qualquer time, assim, a gente tem pessoas para falar de parte técnica, pessoa para falar de parte comercial, então se vocês precisarem de apresentações, fala com a gente também, tá? Mais alguém, pessoal? Não? Então, beleza, gente. Aí vou estar rodando aí também. Se alguém quiser falar comigo aqui, perguntar qualquer coisa aí, fiquem à vontade. Exato. Obrigado, pessoal.